tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A quarta-feira de cinzas passada, nós fomos convidados, a igreja nos convidou a nos revestirmos de cinzas e nos prepararmos nesse tempo da quaresma para fazermos essas três práticas importantes que, às vezes, durante o ano, nós acabamos por não fazer, que é o jejum, a oração e a prática da caridade. Como hoje nós vimos no Evangelho essa questão de que os fariseus fizeram esse questionamento para Jesus a respeito de que os discípulos de João jejuavam e os de Jesus não, e Jesus disse que vai chegar um tempo que nós iríamos jejuar, então estamos no tempo agora. Então, a primeira coisa que eu faço como pergunta para você: você tem realmente feito da sexta-feira, nessa quaresma que se inicia, você vai fazer da sexta-feira esse tempo de jejum? Você tem problema com o jejum? Porque geralmente as pessoas ficam dizendo: eu não jejuo porque eu fico com dor de cabeça. E não é bem assim. É possível que nós jejuemos e é necessário, é muito importante que nós retomemos essa prática. Depois eu vou dizer por que nós precisamos jejuar. Mas o importante que nós precisamos notar é interessante que a igreja, ela pede para que nós jejuemos, eu não sei se vocês sabem disso, somente 2 vezes no ano. Vocês sabiam disso? Na quarta-feira de cinza e na sexta-feira da paixão. Só esses 2 dias. Aqui eu abro um parênteses para nós, membros da comunidade Canção Nova, porque nós tem alguns membros aqui. Para nós é diferente. Nós temos como essa prática, todas as sextas-feiras. Então, fecha os parênteses, voltemos. Mas, uma vez que a igreja pede isso, e nós estamos na quaresma, então, vamos praticar o jejum durante essa quaresma toda, todas as sextas-feiras. Tem algumas pessoas que jejuam na quarta-feira, então, vamos jejuar nesse tempo. Vocês veem também que existe a questão também da abstinência de carne. A abstinência, a igreja pede que seja feita todas as sextas-feiras do ano. Toda sexta-feira, com solenidade, época de Páscoa ou não, se abstém-se de carne na sexta-feira. Sexta-feira não se come carne. Até eu preciso me rever isso, porque
muitas vezes eu tenho caído nesse pecado, porque se na mesa o que tem lá, eu tenho esse costume, né, de comer o que tem na mesa. Então, às vezes lá na mesa, na minha casa, às vezes se coloca. Então eu acabei comendo muitas vezes mesmo. Mas agora eu vou estar atento a isso, porque na sexta-feira não se come carne, se come peixe, não carne. Entenderam? Tanto que também vocês observaram, né, que na quarta-feira de cinza foi pedido que fosse um dia de abstinência de carne, e na sexta-feira também, da sexta-feira da paixão, mas todas as sextas-feiras. Então que isso fique bem claro para nós. Mas para que nós devemos jejuar? Primeiro, para nós lembrarmos que durante 40 dias Jesus jejuou lá no deserto. 40 dias. Então, vamos relembrar esse tempo, rememorar, trazer para a nossa vida. Jesus jejuou durante 40 dias, e nós vamos ver agora na missa do primeiro domingo da quaresma, que o diabo veio tentá-lo. Depois que ele acabou o jejum, o demônio veio tentá-lo. Então guardemos isso. Como jejuar? O que é que a igreja pede como prática de jejum para nós, católicos? A igreja pede o seguinte, que no dia de jejum, além da abstinência da carne, que já é necessário mesmo, toda sexta-feira, a igreja pede que nós nos alimentemos bem com uma refeição. E as outras duas refeições, olha, as outras duas, então significa que não tem lanche da manhã e nem lanche da tarde. O lanche da manhã e o lanche da tarde são excluídos. Então, uma refeição, coma bem. Olha, comer bem não significa, né, colocar tudo de bom lá na comida e vou comer tudo que tem lá. Vamos ser sóbrios, né? Comer bem, mas com sobriedade. Uma das refeições. As outras duas refeições, comer menos. Aquilo que Santa Teresinha dizia, né? Ela comia e saía da refeição que ela fazia como se estivesse com um pouco de fome, para dizer assim, não comeu para ficar empanturrada, né? Porque tem gente que come para ficar empanturrado. Então, essa é a forma que a igreja prescreve o jejum para nós católicos. Mas tem outras formas também de jejuar. Por exemplo, tem o jejum completo. Bem, se você... Vou abrir um outro parênteses. Não se jejua para ficar com fome. Não é uma questão de ficar com fome. Fecha o parênteses, vamos lá. Jejum completo. Pode-se fazer? Pode, mas eu recomendo, primeiro, converse com um sacerdote, a possibilidade, ou também, e eu vejo que isso é essencial, procure um médico, faça um check-up e veja se realmente você tem estrutura, se você tem força para jejuar, ficar 24 horas sem comer nada. Aí tem aqueles também que começam o jejum com café da manhã. Tem outros, né, que começam um dia antes, começa com o jantar no caso, né, da quinta-feira, não toma o café da manhã, bebe água durante o dia e vai até às 18 horas, até o final da tarde. Tem pessoas que conseguem, tem outras que não. Se você não consegue, não faça isso. Mas consulte o médico. Se o médico diz, olha, você consegue, você tem
uma estrutura boa, então você faça. Mas se não consegue, não faça. Faça o que a igreja prescreve. Ou se não, tem aquele outro jejum, né? A pão e água, né? Que a recomendação é essa. Você, durante o dia, você vai comer pão e vai beber água. Quando você sente fome, você come pão. Mas não é pão com salame, com queijo, com um monte de coisa dentro, né? Pão sem manteiga. Você come o pão durante o dia. Aí quando você sente sede, você bebe água. Bem, eu falo esses 3, mas pode ser que você tenha outros, né? Contanto que façamos o jejum. Para quê? Aí a igreja, ela vai nos ensinando. Uma das primeiras coisas, quando nós jejuamos, nós estamos jejuando para entrar em combate contra o espírito do mal. Com jejum e penitência, nós vencemos Satanás. Você viu que depois de 40 dias de jejum, Jesus venceu Satanás. Para nos ensinar, não é que o demônio ia ter força sobre Jesus, que não tem cabimento uma coisa dessa, porque Jesus é Deus. Jejuando ou não, o diabo se prostra aos pés dele e pronto, final. Mas ali a gente vê, né? Vocês veem que, prestem atenção que na leitura do domingo, lá vai dizer assim, que quando Jesus sentiu fome, aí o diabo entrou para tentá-lo. Então, a primeira coisa é essa: eu vou jejuar, eu vou fazer penitência durante esses 40 dias e durante toda a minha vida, principalmente nesses 40 dias, para lutar contra o espírito do mal. Ele é o inimigo da nossa salvação. Assim como Jesus se encarnou para nos salvar, o demônio ele veio para nos perder. O demônio quer que nós caiamos no pecado. O demônio quer que nós ofendamos a Deus. É isso que o diabo quer. O diabo nos quer no inferno junto com ele. E a única forma de nós vencermos, a igreja nos coloca que uma das formas de vencermos o demônio é através do jejum e da penitência, e as penitências em geral. Porque senão fica aquele negócio, né? Que todo ano eu falo isso, né? Ainda mais quando se tem muitos amigos por aí, as pessoas ficam, e aí, você tá fazendo jejum de quê? E aí, você está fazendo de... Porque essa interrogação sem necessidade, parece uma disputa, né? Não há necessidade disso, cada um faça o seu. Saiba que o diabo está ao nosso redor, como diz São Pedro, querendo nos devorar em qualquer situação. Então vamos fazer penitência. Vamos, como hoje o Evangelho está falando do jejum, vamos jejuar. Esse é o sentido. Aonde é que o demônio tem te pegado? Qual é o pecado que ele te pega mais? Principalmente quando se diz no pecado mortal. Então lutemos, e a forma é essa. Uma outra coisa, vencer a gula, né? Os gulosos, na sexta-feira, lute. Como falei, coma menos. Não vai atrás de coisas saborosas. Nesse mês, né? Aí nós estamos... Está quente, né? Então, as pessoas gostam muito de um sorvete. Pelo amor de Deus, na sexta-feira, dia de jejum, vamos deixar o sorvete para lá? Ou aquele doce que você gosta. Então, vamos vencer a gula. Como diz São Paulo, né? Que para o guloso, o Deus dele é o ventre. São Paulo diz.
Ele fica ali, ó, ele só pensa em comer. Pensa em comer, tá? Come. Como eu já falei aqui, né? Os romanos, eles tinham essa prática de comer. Imagina aquelas mesas dos romanos, né? Aquelas carnes em abundância, bebida em abundância. Só que eles comiam, ficavam saciados. Aí tinham os chamados vomitórios. Eles iam lá, colocavam o dedo na boca, jogavam tudo fora para depois comer de novo, tá vendo? Comer só por prazer. Essa é a gula. Era assim os romanos. Por isso que São Paulo diz que o ventre deles é o Deus deles. Vive para isso. Mas isso é viver para isso? Então vamos vencer a gula. Uma outra coisa que a igreja fala, vencer os vícios. Qual é o seu vício? O jejum nos ajuda, as penitências quaresmais, elas nos ajudam a vencermos aquele vício que nós temos. Qual é o seu vício? E aqui eu abro um parêntese também, meus irmãos. Isso deve ser feito tudo por amor a Cristo, por amor a Deus que morreu por nós para nos salvar. Não é disputa, não é para ficar mostrando eu sou melhor do que aquele ou melhor do que esse. É vencer esses vícios que nos assolam constantemente. Fecha os parênteses, porque eu abri de novo. Para que também nesse tempo nós superemos o apego às coisas dessa terra. Ó, como nós somos apegados a esse mundo. Qual é o seu apego? Tem gente que é apegado a pessoas. Tem outros que são apegados às coisas. Por exemplo, de repente você ganhou um presente de alguém e você está apegado com aquele negócio, não larga nem morto. E ai de quem pegar. Tem gente apegado a papéis. Aí recebe uma mensagem, aí guarda lá, vai guardando. E quando vê que não está com caixas e mais caixas de mensagens que pessoas mandaram e não desapega. E até para nós da Canção Nova, nós sabemos o quanto que isso causa uma dificuldade, né? É só nós sermos remanejados que nós vemos como é que é. É tanto papel guardado que dá até agonia pegar aqueles papéis. Aí começa, ó, o apego ao papel. Aí pega essa mensagem, não, essa daqui não. Aí, essa daqui também não. Quando vê, dá tudo de novo. É apego. Eu tinha um colega meu que ele dizia assim, era de seminário, mas não foi na Canção Nova, porque antes de eu vir para a Canção Nova, eu fiz parte de uma congregação religiosa, os Filhos de Maria Imaculada. E eu tinha um colega de seminário que ele dizia assim, Augusto, você faz o seguinte, recebeu uma mensagem, recebeu um cartão, leu, pega o endereço, responde. Naquele tempo ainda não tinha internet como tem hoje, né? Então responde, depois rasga, que um dia você vai ter que rasgar isso. Está vendo? Apego a papéis. Então isso nos ajuda a entendermos que nós estamos nesse mundo de passagem. Quem é que vai levar essas mensagens no seu caixão? Você já é pesado demais, ainda carrega um monte de papel. Quantas pessoas é que vai pegar esse caixão seu? Vai livre, só o corpo. Dizem que os cartuchos, não sei se ainda é assim, né? Os monges cartuchos, quando eles são enterrados, eles não são enterrados, não sei se é assim ainda. Eles são enterrados assim, o corpo
O corpo dele é envolvido num pano e chega lá e coloca na cova. Não tem caixão. E ali enterra. E interessante, lá não tem nome não, nas lápides não tem nome. Aqui morreu o monge e tal, não tem nada escrito. Para quê? Para que o mundo esqueça dele, só Deus lembre dele, só o céu lembre. Olha que desapego. Então qual é o seu apego? Então esse tempo é um tempo de você rever ao que você está apegado. Tem gente que está apegado a uma agulha. Não sei porquê, mas aquela agulha está lá. Não vive sem essa agulha. Tem as mulheres que são apegadas, né, a vaidade feminina, né? Claro, a mulher precisa se arrumar, não estou dizendo que não é para se arrumar, mas tem mulheres que, se não passar o batom, está indo para o trabalho, acorda 3 horas da manhã, pega o ônibus e pega o metrô. Aí quando chega lá, ela olha no espelho e vê que está sem o batom, ela volta para casa para pintar tudo de novo, para pegar de novo, porque não fica toda... Eu estou falando exagero, brincando, para você ver as exageradas que não vive sem esse batom. Você não pode ficar sem o batom 40 dias sem usar batom, para chegar ao equilíbrio, porque está desordenado. Chegou a esse ponto que, se não passar naquele negócio na boca e fazer assim, não tem como, não sobrevive. Bem, é uma brincadeira, mas é uma realidade, é apego. E isso nos ajuda. Aí chega lá aquela mulher e diz: olha, quando eu morrer, não se esqueça de passar o batonzinho, viu? Porque eu quero estar lá com o batonzinho. Meu Deus, não serve mais para nada. Mas está ok, vocês entenderam os passos para que nós possamos viver bem esse tempo, praticar o bem. Olha, a primeira leitura está falando isso. Às vezes nós somos orgulhosos. É um tempo propício para praticar o bem, vencer o mal de todas as formas. Aí o jejum, as penitências quaresmais nos ajudam a isso, a esse orgulho de querer tudo só para si e às vezes desejar o mal. Às vezes tem pessoas que dizem assim: padre, eu não consigo perdoar, eu não quero perdoar aquela pessoa. Aí eu pergunto para ver o nível de maldade que está no coração daquela pessoa, de raiva. Se ela está com raiva, se ela está com ressentimento, se ela está com ódio. Aí eu digo assim: você quer ver essa pessoa no inferno? Se ela disser que não, eu digo: graças a Deus, então ainda não chegou no ódio. Mas tem gente que quer ver no inferno. Então que tal, durante esses dias, que pode ser pouco para mim e para você, nos preparar para que não tenhamos esse ódio no coração, de desejar o mal maior que nós podemos desejar a uma pessoa, é que ela vá para o inferno. Se a pessoa desejou isso, ela está com muito ódio mesmo. Então pedir a Deus a graça: não, isso não. Livra-me, Senhor, disso. Aí vem os ressentimentos, né, que a gente vai lidando, né? Aí como é que é o ressentimento? Você está com problema com aquela pessoa, então você sente vontade de dar um tapa, você dá um beijo, assim. A gente luta contra o ressentimento. Dá vontade de colocar um veneno, não, dá outra coisa melhor, coisa boa para ela. Então que Deus nos dê a graça, nos unamos à Virgem Maria aos pés da cruz, que ela, vendo o filho dela padecendo, ela silenciou e rezou.
e se uniu a Cristo pela nossa redenção. Por isso que ela é corredentora. Que ela nos ajude nessa caminhada penitencial, começando com o jejum. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.